Quê? Tá gravando? Faz pose sério aí, fica pose sério. Sorrindo. Nervosa. Fala, criativos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, o vídeo de hoje eu tava esperando por fazer ele há muito tempo. Eu sou do tipo de pessoa que gosto muito de acompanhar o processo criativo de profissionais criativos, designers, diretores de arte e afins. É o tipo de vídeo que eu vejo no YouTube e eu fico assim, ó, horas. Eu amo quando o vídeo é longo, eu fico lá, ó, acompanhando como foi que aquela pessoa conseguiu resolver aquele problema de forma criativa. E no vídeo de hoje, finalmente, eu consegui registrar um projeto de identidade visual do começo até o final e trouxe para vocês. Então, contextualizando, eu estou aqui com o Trello desse cliente para poder acompanhar todo o processo e ir falando para vocês como foi. Contextualizando para vocês, esse cliente, ele chegou para mim através de uma indicação, a indicação de um amigo do curso de design. Aí ele veio e estava precisando fazer um processo de rebranding. Não foi uma marca que eu fiz para uma pessoa que nunca teve uma marca, no caso ele tinha uma marca e queria fazer um realinhamento, né? Queria fazer um rebranding. Com isso, o Raik Padilha, que é o dono da marca, veio até mim com essa missão de fazer o rebranding da marca dele. Ele já chegou dando carta branca que se fosse necessário, ele já chegou com carta branca dizendo que se fosse necessário, mudaria toda a marca dele para uma nova comunicação. Bem, os meus projetos de identidade visual, sendo eles dos mais simples até os mais complexos, eles são divididos em 4 fases. E a duração em média de um projeto de identidade visual é de 30 dias úteis. Por quê? Se eu colocar menos, o meu processo de geração de alternativas vai ser bem curto e fica bem mais complicado de fazer. Então eu gosto de colocar uma margem um pouco maior para a gente ter até questões de alterações, caso necessário, e não comprometa a entrega final do projeto. As 4 fases do projeto são a fase 1, que é a fase de pesquisa, que ela é a parte inicial, ela é o alicerce de todo o projeto de identidade visual, ou seja, é como se fosse o primeiro contato que eu estou tendo com esse cliente, porque funciona da seguinte forma, pessoal, o cliente chega até mim, aí a gente faz uma reunião de diagnóstico, que é uma reunião bem simples mesmo, é só para deixar as coisas mais profissionais e mais formais, aí a gente se reúne através de uma videochamada, para eu entender a necessidade desse cliente, porque muitas vezes o cliente vem com um projeto assim, com um problema de 7 cabeças e na verdade é algo simples de resolver. É algo que com essa conversa, com esse diagnóstico, é igual um diagnóstico de médico. Você consegue ter um direcionamento do que precisa ser feito para aquela marca, para aquele cliente específico. Aí nessa fase 1 engloba os seguintes pontos. Espera aí que eu vou ler. Formulário de briefing, reunião inicial de alinhamento do briefing, construção do material de acompanhamento, que eu uso o Trello para fazer o acompanhamento dos projetos de identidade visual, construo o Drive, que depois vai ser disponibilizado para esse cliente, e os grupos de conversa, caso seja necessário, via WhatsApp, porque fica uma comunicação mais direta, porque às vezes pode ser que a marca pertença a mais de uma pessoa, sabe? A gente faz um grupo com todo mundo. Se for uma pessoa só, conversa no próprio chat mesmo, normal. Além disso, essa fase 1 contempla resumo do briefing, que eu pego todo o briefing através do formulário, resumo ele para a gente conseguir conversar melhor, para ter algo mais direcionado. Personas, que é a construção do público-alvo. Estudo dos similares, que a gente tem que fazer também no mercado. Resumo do público, moodboard inicial, objetivos do projeto, o processo de nome, caso seja necessário, e a parte de conceituação. Essa parte de conceituação, na minha metodologia, que é uma metodologia que ela vai se moldando para cada cliente, ela é como se fosse um guarda-chuva. Dentro dessa parte de conceituação, a gente tem chuva de palavras, os arquétipos de marca e o moodboard de conceito. Eu sei que parece muita coisa, porque o projeto de identidade visual ele é um pouco denso. Ele é assim, tem muitas fases e tem muito processo. Cada profissional tem a sua metodologia.
A minha metodologia funciona dessa forma, com as fases, com as ferramentas, e é uma metodologia que é uma metodologia híbrida. Então a gente vai colocando várias ferramentas diferentes para poder ter um resultado, e ela vai sendo moldada conforme a necessidade de cada marca. Com isso, a gente vai para a fase 2. A fase 2 ela é a fase de geração de alternativas. É aqui que o bicho pega. Nessa fase, o cliente ele vai receber, através de reunião, a produção de símbolo, família tipográfica, cores, logotipo, elementos acessórios, aplicações de demonstração, esquema de redução, e aqui podem surgir já algumas alterações. Com isso, a gente vai para a fase 3, a penúltima fase do projeto de identidade visual, que contempla produção do manual de marca, sim. Todos os projetos de identidade visual que eu faço, desde o mais simples até o mais difícil, tem um manual de marca, porque se não tiver manual de marca, o cliente vai ter muito problema posteriormente. E a reunião de alinhamento pós-manual, porque pode ser que tenha algum ajuste fino para fazer no manual, a gente já acorda nessa reunião para fazer a entrega final. E por último, a fase 4 é a fase de refinamento, fechamento de arquivos. Aqui a gente entrega fechamento dos arquivos, aplicações de material no Drive e o certificado de anterioridade. Ao finalizar um projeto, o cliente ele vai receber o Drive, bonitinho lá o Drive, com todo o material da identidade visual que ele vai usar posteriormente. Então tem manual de marca, os arquivos da marca, certificado de anterioridade, o próprio contrato do projeto, muito importante isso que eu esqueci de falar lá no começo, mas tudo é com contrato. O próprio contrato e toda a parte de documentação do projeto fica tudo nesse Drive. Então é importante que você, uma dica, quando você for fazer o seu projeto de identidade visual para um cliente, você peça um e-mail que seja de confiança dele, para você disponibilizar todo esse material. E a gente chega ao final de um projeto de identidade visual, depois de toda essa escadinha metodológica. Eu deixo aqui no Trello, por exemplo, o pós-identidade, que é o pós-projeto. No pós-projeto, eu deixo aqui o formulário de feedback e eu deixo também uma abertura para projetos futuros. Com isso, a gente chega ao final da parte metodológica e a parte inicial desse vídeo. Agora eu vou deixar vocês com os registros que eu fiz durante todo o processo da identidade visual e no final eu vou mostrar para vocês o resultado dessa identidade visual. Espero que vocês gostem.
uma ligação de uma bicha reclamando de você, falando que você tem uma treta com o pessoal de Belém. Sabe o que é essa? Eu tenho, sabia? O que aconteceu, amiga? Não sei qual é, que mandaram um donete, você até quando que você veio aqui pra Belém. Aí eu falei, puta, fazer o que aí? Eu vi esse corte, mas assim, não é que eu não gosto de Belém, eu gosto. Mas tem que ter uma boate pra contratar, né? Tem que ter contratar, eu vou lá à toa. Eu tenho depressão. Ativa a depressão, tenho depressão. Entendeu? Isso, não sabe nem que tem depressão. Como você já Alguém aqui não tem depressão? Nossa, olha, eu amei. Três? E ela vai sair daqui com. No final da noite. Então pegou na. Inclusive, ó, o perfil. Relaxa, relaxa. Essa rotina tá muito louca. Imagina como é que deve estar sendo.
Eita, meu Deus. Tudo produtinhos. Lá vai. Você vai ter o seu pessoal, que você vai falar com o seu povo, sua família, seus amigos, mandar meme, etc. E vai ter o seu profissional. Né? Isso aí é um fato. Separar. Tu vai criar um só pra tudo. Mas aí a gente vai ter que ver, né? Qual vai ser a rede que a gente vai adotar pra você. Eu acredito que seja o Instagram. Porque eu não sei se você tem essa percepção. Mas eu, quando vou procurar um médico, eu olho logo no Instagram. Nem procuro tanto no Google. Vou ver se o médico tem logo um Instagram, sabe? É só para você ter a sua privacidade, para você se desligar do trabalho. Porque se você tiver um só, quando você entrar para procurar meme de gato, por exemplo, não vai ter, porque você vai ter procedimento de outras pessoas. Entendeu? Nada. Se você quiser, eu lhe mando a apresentação. Você analisa com calma e vê. Erika Hilton! Você tem um ponto grande. E se for coisas anuais, também tem outras possibilidades, né? Calendário, agenda. E aí, gente, terminei agora a reunião. Projeto 95% aprovado. Teve só uma única alteraçãozinha, que foi uma tipografia, em uma letra da tipografia, que de fato estava aparecendo outra letra. O R estava aparecendo um K, estava aparecendo um R. Aí eu vou ter que fazer essa alteraçãozinha. Mas de resto, o projeto foi todo aprovado, graças a Deus. O conceito do símbolo, principalmente, que ele não imaginava que eu ia tirar esse conceito, que é um conceito mais voltado para visão micro do microscópio de diferentes tecidos, tanto tecido humano quanto tecido vegetal, que une aí os dois universos do profissional, que é o universo da biomedicina estética e da cosmetologia, né, que é essa parte mais da natureza, das plantas e etc. É isso, e depois eu mostro para vocês mais atualizações ainda nesse vídeo, que ainda tem mais 2 fases para colocar. A gente está na segunda fase, que é a fase de geração de alternativas. Aí agora eu vou para a fase de refinamento e construção do manual da marca. Semana que vem tem outra reunião com ele para ver se está tudo certinho, fazer fechamento de arquivos e finalizar o projeto.
Aqui, gente, antes, como é que tava? Era essa letra aqui, o R, né? O K que parece um R. Aí ele pediu pra fazer a alteração. Aí eu fiz a alteração e ficou assim. Deixa eu aproximar mais. Essa foi a alteração feita, que agora de fato é um K. E aqui era um K que se assemelhava a um R. Aí só foi essa alteração mesmo. O restante tá tudo certinho. Já estava balanceada a logo. Então eu só tive o cuidado de encaixar o novo K na mesma proposta da logo, o logotipo completo, né? De ser arredondado, de ter a mesma espessura do traço e tudo mais. E encaixar no mesmo local do antigo K, para não ter erro no balanceamento. Então agora ela tá toda certinha. O grid que eu utilizei para balancear foi esse daqui. Então tá tudo certinho, ó. Essas linhas vermelhas formam um grid, então tá balanceada já a logo. Aí agora o que eu vou ter que fazer é trocar o R de todos das outras variações, fazer as alterações dos outros arquivos já fechados com cores e tudo mais, e partir para a produção do manual de marca, que já é para apresentar essa semana para ele. Mas como eu já tenho um arquivo base de manual de marca, fica bem mais fácil de fazer com o arquivo modelo, sabe? Então já tá tudo aqui, que eu tinha feito todas as alterações já, todas as aplicações da marca, com as cores da marca. Aí eu vou ter que refazer essa parte toda e acredito que eu vou conversar com ele para ver já se ele consegue dar uma olhada, ver o que é que ele acha dessa nova proposta de K. Já para evitar por futuras alterações. Oi, gente, trago atualizações para vocês no projeto. Já fiz toda a parte aqui no computador de fechar os arquivos bonitinho, deixar os arquivos nas canchetas para poder encaminhar para fazer o manual de marca. O manual de marca eu não vou fazer pelo Illustrator, eu fazia pelo Illustrator, só que demorava demais. E se existe uma forma de facilitar o nosso trabalho, a gente facilita, né? Então hoje eu faço pelo Canva, eu fiz o meu manual de marca da minha marca pelo Canva e vou fazer esse pelo Canva também. Por que pelo Canva? Muita gente tem preconceito com o Canva, mas o Canva, para você montar apresentações, montar documentos, ele é muito rápido, ele agiliza muito o processo. Ou seja, eu já tenho a prancheta lá certinha, o modelo certinho, com todas as coisas que tem que ter no manual de marca. Eu só vou alterando o modelo conforme o projeto que vai chegando. Então vai ser esse o caso desse. Outra coisa que eu fiz em outro arquivo, no Illustrator, eu abri um arquivo A4, que é uma folha de Chamex, na horizontal e fiz o esquema de redução. Para que serve o esquema de redução? É para você saber o quanto essa marca consegue comprimir, consegue ficar menor, sabe? Quanto ela consegue ter leitura pequenininha. No caso dessa marca, o mínimo do mínimo do mínimo permitido assim, para a maioria das logos é de 4 a 3 centímetros, menos que isso. O símbolo pode perder leitura e a tipografia menor da legenda perde a leitura. O logotipo maior consegue ter leitura tranquila ainda. E olha que eu tenho muito grau de miopia. Mas o restante da composição da logo, do logotipo, ele se perde. Então a gente descarta essa parte e adota um tamanho que seja mais ideal, né? Um tamanho que seja ok para diminuir esse logo. Aí para isso que serve o esquema de redução. Eu faço isso com todas as marcas, porque isso vai discriminado no manual de marca, no manual de identidade visual, quanto aquela pessoa consegue diminuir o logo dela sem perder leitura, sem perder os elementos e etc. Aí agora eu vou pegar esses arquivos, salvar em PNG, ir para o Canva e fazer o manual.
Aqui no Canva, gente, como eu já falei para vocês, eu tenho um modelo. Esse modelo daqui foi a que eu fiz o meu manual de marca. Então ele já tá fechadinho com os meus arquivos, com tudo, todos os meus direcionamentos de marca. E eu vou só mudar toda a identidade visual e manter a parte de texto, fazer as modificações, tipo isso daqui é um texto base. Aí eu vou alterar só a identidade visual e manter isso aqui. Ó, o manual de marca é assim, caso vocês nunca tenham visto, mas ele é como se fosse de fato um manual, como se você tivesse comprado um produto que você não conhece, um eletrodoméstico, e você tem um manual ali com tudo sobre aquele produto. É basicamente isso. Aí com o manual de marca, você consegue ter tanto uma segurança maior para registrar esse material, para registrar a sua logo no trazer para legalidade, né? Ter tudo certinho para não ter questão com plágio e tudo mais, quanto você consegue ter ali registrado um direcionamento para os profissionais criativos que vão trabalhar com a sua marca. Você não precisa estar, toda vez que tem contato com um profissional, você está explicando a sua marca. Você pega o manual, envia para a pessoa e a pessoa vai saber lá tudo que tem que fazer com essa marca. Tem aqui direcionamento de tom de voz, tem direcionamento de como foi a construção do símbolo, tudo certinho, explicando. E questão de cores, código de cores, etc, etc, etc. Usos indevidos também, que é importantíssimo. Aí com isso daqui, você consegue ter um direcionamento.